Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do triboaudiovisual.com. Nesse tutorial a gente vai ver como que a gente pode criar o efeito de chuva dentro do Photoshop, tá? Então a gente tem aqui o antes e o depois, ó. Antes e depois. Basicamente nessa foto aqui, a única coisa que a gente fez foi reaproveitar uma outra imagem que tem aqui para criar um pouco mais esse efeito de gotas e de profundidade, mas na verdade a gente criou as gotas dentro do Photoshop, né? Se a gente vê, na verdade, essa fotografia que a gente usou só, na verdade, para dar alguns detalhes, tá? A gente vai ver então, passo a passo, como fazer esse tutorial. Então vou deletar essa minha camada aqui de cima. Passo 1 vai ser, com essa minha fotografia aqui, eu vou duplicar ela, fazer Ctrl J, eu vou fazer Ctrl Shift U, para deixar preto e branco. Eu vou colocar aqui uns 2, mais ou menos aqui, né, para ficar 20% de opacidade, apertando a tecla 2, ó. Eu deixo ele com uma cara um pouco mais lavada, né, você repare que ele tem um pouco menos de cor, o que é bom para esse exemplo que a gente vai estar trabalhando. Eu vou fazer Shift, Ctrl, Alt, E, e aqui eu vou apertar Ctrl, Shift, A, para ele abrir aqui o meu Camera Raw, né? Porque é uma imagem JPEG, eu não abri ela antes no Lightroom, eu vim direto para o Photoshop, então eu vou fazer aqui, você pode fazer isso no Lightroom se você quiser, mas eu vou fazer só essa borda aqui um pouco mais escura que vai favorecer a minha imagem, ó, se a gente for ver aqui, ó, antes e depois, ela já está um pouco mais lavada e um pouco mais com essa borda. Agora eu posso fazer Ctrl L e diminuir, escurecer ela um pouquinho mais, posso dar só um pouquinho mais de contraste, que eu tirei demais o contraste dele, e tirar um pouquinho do branco, deixar a fotografia bem escura, porque isso vai favorecer o efeito da chuva. Ó. Legal, então primeiro passo é isso aqui. Posso até juntar esses dois aqui, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar as gotas de chuva. Como que a gente faz isso? Passo 1 é vir aqui em File, New, eu posso criar aqui com a proporção 1080 por 1080, um arquivo com fundo branco, se certifique que aqui nas cores estejam iguais que as minhas, preto em cima, branco embaixo. E o que a gente vai fazer? Com a minha camada selecionada, na verdade eu vou tirar o cadeadinho dela, vou vir aqui em Filter, Render, Fibers. Aí ele vai aparecer esse painel aqui com essa imagem aqui. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode dar aqui um Randomize e ir vendo como que ele vai. Ó. Eu vou colocar ele inteiro para a direita aqui, a variação dele, ó, senão ele vai ficar muito assim em linha, não serve muito pra gente, tem que ter essa variação, e essa parte de baixo aqui você pode ir variando, ver como que fica, mas eu acredito que mais ou menos aqui pelo meio tá bem. Eu vou dar aqui um Randomize e vou colocar OK. Maravilha, aqui a gente tem a nossa imagem assim, ele ficou meio chapiscado, mas a ideia é trabalhar assim mesmo. Agora eu vou fazer Ctrl L, vou arrastar ele inteiro aqui para a direita para deixar ele mais preto assim, vou dar um OK. Vou lá em Filtro, Blur, Motion Blur. E aqui eu vou colocar 90 graus, exatos 90 graus. Quem sabe quando você abre ele esteja assim um pouco inclinado. Mas isso a gente pode inclinar depois a direção da chuva na outra imagem, tá? Então aqui só para definir eu vou colocar 90. Posso colocar aqui a distância mais ou menos quase 50, 5,49. E vou dar um OK. Agora eu volto lá no Levels. Volto a trazer esse cara aqui mais para a direita, porque eu não quero, assim tem muito, né? Eu quero mais negro aqui na imagem para poder dar essa diferença aqui. Acho que mais ou menos assim tá OK. Dou um OK nele. E agora, repare o seguinte, que aqui a parte de cima e a parte de baixo tá estranha, tem essa linha branca. Como que a gente corrige isso daí? A gente pode ir lá em Filtro, Order, Offset. E aí a gente arrasta aqui, ó. O horizontal, se você não está vendo, ó. O vertical. O horizontal ele vai rodar as linhas assim, né? O vertical é o que vai te permitir, ó, trazer essa linha, ó, ela pode estar lá bem em cima, igual estava antes. Se você mexer aqui o vertical, ele vai trazer aqui para o meio da sua imagem em algum momento. Ó. Ok. Damos OK. E agora, com o Clone Stamp, apertando a letra S, a gente seleciona a ferramenta Clone Stamp. Vamos pegar uma área de referência, pegar aqui uma área aqui de cima qualquer, e eu vou apagar toda essa parte, ó. Ok, já está bem melhor, ó, certo? Então a gente corrigiu isso aqui. Muito bem, uma vez que a gente corrigiu isso aqui, o que a gente tem que fazer? A gente vai vir aqui em Channels, vamos ver qual canal que está com maior contraste. Eu acho que é
o verde. Então, com a minha camada verde selecionada, eu vou apertar Ctrl Shift e vou fazer um clique em cima dele. Ó. Aí ele selecionou. Tá vendo que ele selecionou aqui as partes que estavam com mais contraste. Eu volto a selecionar aqui o RGB inteiro dele. Venho aqui agora para criar um sólido novo. Ó, clico nesse ícone aqui embaixo. Clico em Solid Color. Vou escolher a cor branca e vou dar um OK. Agora ele tem a minha cor branca selecionada aqui nessa camada. E aí agora com ele selecionado, a gente vem aqui, Edit, essa opção, ó, Define Pattern. Dou um OK, vou colocar um número aqui, por exemplo, 003. Ou posso escrever um nome se eu quiser, por exemplo, chuva. Agora sim, eu volto aqui para minha imagem, venho nesse carinha aqui, o mesmo ícone, escolho a opção Pattern e eu vou escolher aqui, ó, fazendo clique nessa flechinha, eu vou escolher aqui o que eu acabei de fazer, ó, e dou um OK. Aqui repare o seguinte, na verdade, deixa eu voltar aqui, ó. Quando eu fizer isso aqui, ó, repare o seguinte, ó, eu posso escolher o que eu quiser aqui, ó. Eu vou escolher esse aqui que eu acabei de fazer. Eu posso aumentar aqui, ó, o scale dele se eu quiser. Ó, eu quero deixar ele bem marcado assim, ó, bem mais forte, não tanto, um pouquinho menos. Eu posso mover, ó, para um lado, para o outro. Repare que ele não termina nunca, ó, nem para cima, nem para baixo, tá? Por isso que a gente criou esse pattern, que é diferente de ter uma camada comum, tá? Porque ele te dá essa flexibilidade de você poder rodar aqui e ver direitinho o que a gente quer. Então, vou colocar aqui um scale meio exagerado assim de grande, para a gente diferenciar. Ó. Vou dar um OK, vou fazer Ctrl J novamente, vou mover um pouco aqui para o outro lado e um pouco para cima, e eu vou mudar aqui também, ó, o scale dele, eu vou aumentar o scale dele. Ó, vou deixar ele ainda maior. Ó, vou colocar ele aqui, vou dar um OK. E aqui eu vou fazer novamente Ctrl J. E agora, esse outro Ctrl J aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nele 2 vezes e eu vou diminuir bem o tamanho desse aqui. Ó. Esse aqui eu quero ele bem pequenininho, para dar uma profundidade de campo, certo? Então, ó, vou deixar essas gotinhas aqui menores. Só que essas gotinhas aqui eu não quero que passem por cima dele. Tá? Essas aqui eu quero elas só lá no fundo para dar essa ideia de profundidade de campo. Então, como que eu faço isso? Eu posso selecionar a minha camada de baixo, fazer clique direito, Quick Selection Tool, vou selecionar toda a minha imagem aqui, tá? Aqui pegou um pouco, ó, dessa parte entre o braço dele que eu não quero, então diminuo com o pincel, clicando no colchetes, aqui eu aperto Alt para não pegar essa parte, e agora eu tenho aqui, na verdade, antes de selecionar ele, eu vou duplicar só pelas dúvidas para ter uma cópia dele, e aí sim, ó, pego ele inteiro novamente, e aqui com o Alt eu elimino essa parte, certo? Agora sim, eu vou fazer aqui máscara nele. E eu vou selecionar, ó, a chuva fininha era essa aqui de cima, ó, vou até trazer ela aqui para baixo. Ó. E agora eu vou colocar aqui, apertando Alt, eu gero um Clip Mask, que basicamente vai se aplicar só para ele. Só que eu quero o contrário, eu quero que essa chuva esteja atrás. Então eu tenho que selecionar a minha máscara e fazer Ctrl I, de inverter. Agora repare que essa chuva fininha, ela está só atrás dele e nele aqui não. Agora sim eu posso habilitar as outras duas maiores, né? Que estavam ali. A de cima aqui eu vou até mover ela um pouco para o lado aqui, porque ela estava muito parecida com a anterior. Para o lado e para baixo eu posso colocar, para diferenciar bem. Ok. Agora eu consigo uma distinção melhor, né? Então, com esses aqui selecionados, eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou colocar eles aqui, com eles selecionados, eu vou fazer Ctrl G para colocar eles dentro de uma pasta, né, num grupo. Vou abrir aqui e eu vou colocar Rasterize Layer para cada um deles. Eu vou rasterizar cada layer dessa, você já vai entender o porquê. Porque agora eu posso selecionar as 3 e eu posso dar aqui, ó, se eu quiser mais para cá, por exemplo, eu posso fazer chovendo de lá para cá. Ó. Ao contrário do pattern, que ele não tem limite, esse aqui sim tem. Eu converti ele numa layer comum. Ó. Vou aumentar aqui. Posso, se quiser, até diferenciar. Ó. Esse aqui, abrir ele um pouquinho mais. Para diferenciar do resto. Fazer Ctrl T. E colocar ele aqui, ó. Ok. Acho que assim está em ordem. Legal. Então, a gente tem aqui já a nossa chuva organizada nessa pasta aqui, ó.
Se a gente for ver, a gente consegue ver direitinho, ó, o que a gente aplicou lá atrás, os maiores e esse aqui, certo? Aí aqui a gente pode fazer o seguinte, passo 1 seria, você fala, pô, já tá legal, mas calma que ainda dá pra gente fazer muito mais coisa nesse tutorial aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é baixar a opacidade dele, porque nenhuma chuva é branca assim desse jeito, ó. Isso aqui na verdade ficou bem forte, a gente pode baixar ele até aqui, mais ou menos para isso, ó, para uns 30, 32. Então aqui, ó, a gente já tem a nossa chuva, tá muito mais realista agora a nossa chuva. O que faltaria eu fazer? Repare que aqui ele tá seco, né? A mochila dele a gente podia, pelo menos já que ela tem tecido e varia a cor desse tecido aqui, a gente podia dar essa aparência mais de mochila molhada. Como que a gente faz isso? Eu vou duplicar essa imagem aqui, fazendo Ctrl J. Com ela selecionada, eu vou lá em Filtro, Filter Gallery. E aqui vai abrir essas opções aqui pra gente, onde eu vou colocar aqui a opção Artístico. Repare que aqui ele tem várias formas de trabalhar. Eu vou colocar aqui essa opção Plastic Warp. E basicamente aqui você pode colocar uma aparência como se fosse plastificada, né? Que a ideia é transformar isso aqui como se fosse uma aparência de água, né? De molhado, como se fosse uma poça d'água, vamos dizer assim, por cima dele, ó. Eu posso aqui colocar, se eu colocar menos detalhe, ó, ele vai ficando assim. Eu até posso colocar ele menorzinho para eu vendo, principalmente essa zona aqui da mochila, né? Ver como que eu posso fazer isso aqui, ó. Então eu coloco ele ali, ó. A primeira opção, ó, eu vou dando mais forte, acho que eu posso colocar bastante. Eu posso escolher se eu quero mais detalhe, eu quero ver como que ele vai ficando. Ó, essa aqui, vamos colocar ele mais ou menos assim. Acho que assim tá legal, já dá uma ideia. Não é exatamente. O After Effects ele tem uma partícula que se chama CC Mercury, é um plugin, né? Que ele funciona maravilhosamente bem para isso aqui. O Photoshop a gente pode fazer uma gambiarra com isso aqui, né? Ó. Beleza, tá muito branco, eu sei, não tá lá essas coisas. A gente pode colocar aqui Soft Light. Ou a gente pode também, podemos colocar Soft Light. Podemos abaixar um pouquinho a opacidade, mas antes de eu abaixar a opacidade, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse cara aqui numa máscara, vou inverter essa máscara fazendo Ctrl I, e com o meu pincel, ó, com a cor branca por cima e com o hardness dele aqui em 0, eu vou colocar aqui só na parte que eu quero aplicar. Ó. Eu quero aplicar ele só na mochila. Ó. Quero aplicar ele aqui, aqui, só na mochila aqui. Ó. A ideia não é estragar a fotografia, senão só dar esse tom um pouco mais assim para ele. Ó. Poderia, se eu quisesse, deixar aqui no modo normal e baixar simplesmente a opacidade também. Ó. É uma opção, ó, tá? Você também pode fazer isso. Você tem que ver de acordo com a sua fotografia. Para essa aqui, eu acho que essa aqui funciona bem no modo normal mesmo. Ó. A gente vê antes e depois, já fica bem melhor. Ó. Vou colocar aqui um pouquinho menos, ó, 34, porque a ideia é só dar essa cara de mochila molhada, ó, que a gente já conseguiu e não ficou fake, tá? Baixando a opacidade não fica fake. Você fala, pô, Miro, já tá super legal, já tá bem melhor, ó, se a gente for ver antes e depois do que a gente fez, já tá super melhor, mas eu ainda trabalharia com alguns detalhes. E para isso, eu tenho que trazer essa imagem aqui, ó. Então, essa imagem aqui, você tem que pegar uma imagem assim, para a gente poder reaproveitar algumas gotas escorrendo, algumas gotas paradas, enfim, para dar mais essa ideia de vidro embaçado, né? Como se fosse a lente aqui também mais suja. Então, o que a gente vai fazer? Passo 1, Shift Ctrl U, transformar isso aqui numa camada preto e branco. Depois fazer Ctrl L, para a gente acentuar o contraste e ficar mais fácil fazer a nossa seleção. E agora eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui em Select, Color Range, eu vou escolher um cinza aqui mediano, essa opção aqui do meio, ó, eu vou jogar com ela um pouquinho, mas eu acredito que uns 50 mais ou menos tá bom. Vou apertar Delete, vou voltar aqui e vou repetir o processo, ó, Select, Color Range, eu podia fazer de uma vez só, mas como ele tem uma variação muito grande de preto até o branco, eu prefiro fazer em 3 etapas, ó. Escolher uma opção mais claro, vou dar um OK, vou dar um Delete, e eu vou fazer o mesmo esquema aqui embaixo. Select Color Range, vou escolher a cor preta, posso até aumentar aqui talvez um pouquinho, e dar um Delete. Ok, maravilha. Com esse cara aqui eu posso fazer copiar, né, Ctrl C, e dar aqui um colar por cima de tudo. Agora eu vou fazer Ctrl T, Ctrl 0, eu vou redimensionar ele aqui,
Ó, nessa nova versão você não precisa apertar o Shift para manter a proporção. Vou reenquadrar ele aqui e vou dar um OK. Fala, Miro, tá tosco. Eu sei, calma, a gente vai arrumar isso aqui. Faz Ctrl L. A gente pode aumentar aqui, ó. Tá vendo? A gente consegue aqui tirar ainda. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu poderia... É que para essa fotografia aqui já tá, mas eu poderia ainda repetir aqui o processo, ó. Select Color Range e tirar essa parte do meio aqui também mais um pouco. Ó, eu poderia fazer isso aqui. Ó, vai ficar mais fácil de trabalhar. Vamos dar copiar. Ou a gente pode arrastar também, ó, não tem problema. Vamos só deletar essa aqui que a gente acabou de trazer para não confundir. Ó. Voltamos aqui. Pegamos esse cara, ó, vamos levar ele para cá. Para cá, maravilha. Ctrl T. Alt para ele vir para o meio. Ok. Posso fazer Ctrl L. Vou acentuar aqui a diferença do preto e do branco. E eu posso pôr aqui, por exemplo, a opção. Ó, você pode ver diferentes modos de mesclagem. Ó. Soft Light, Overlay, eu acho que é um muito bom para trabalhar nesse caso. Tem o Screen também, só que o Screen acho que ele fica muito forte, fica muito branco, né? E tem o Multiply. Multiply nesse caso aqui também vai muito bem. Eu iria no Overlay, ó, nessa foto aqui. E eu também poderia baixar aqui um pouquinho a opacidade, tá? O que eu faria? Além de baixar a opacidade e colocar no modo Overlay, eu também colocaria numa máscara, faria Ctrl I para inverter, e aí sim eu posso pegar aqui com a camada de cima, com a cor de cima branca, eu posso pegar aqui o pincel e ir revelando só as partes que eu quero, ó, tá? Ao invés de trazer na foto inteira, eu posso justamente com o hardness dele aqui em 0, ó, ele fica mais desfocado, ó, eu consigo trabalhar e trazer, ó, eu vou trazendo só para algumas partes específicas aqui, essas gotas, ao invés de trazer a minha imagem inteira. Ó. Acho que fica muito mais real e fica melhor. Ó. Principalmente as partes que estão mais claras aqui. Ó. Essa parte do meio aqui eu podia ganhar mais. Ó. Aqui, aqui. Beleza. Ó. A gente vê antes e depois. Ele está mais acentuado nas partes onde a gente selecionou mesmo. A ideia é essa. Você fala, pô, Miro, bacana, tá legal, para mim fechou. A gente poderia finalizar aqui, mas eu pessoalmente acho que dá para fazer um esquema de tentar mostrar como se fosse molhado a lente da câmera. Isso aqui em parte simula, mas as bordas aqui a gente podia fazer água tipo sobrando aqui, né? Água armazenada. Como que a gente faz isso? A gente clica aqui para fazer uma camada nova, pegamos essa ferramenta, fazemos um círculo grandão, com a letra D para ficar preto e branco aqui, e o gradiente aqui, ó, opção gradiente, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um diagonal, um degradê que vai do preto para o branco. Vou fazer Ctrl D para tirar a seleção, volto nessa ferramenta. Aqui eu vou colocar a opção Overlay, vou clicar com o botão direito aqui, Blending Options. Eu sei que é muita coisa que a gente está fazendo nesse tutorial, mas se você seguir passo a passo não tem erro. O lance é você entender cada ferramenta dessa, tá? Por isso que é importante ir no canal, você dar uma olhada nos outros vídeos que a gente tem vários tutoriais que a gente fala de cada ferramenta por separado, tá? Então aqui eu vou selecionar a opção Inner Shadow, que seria a sombra interna. Aqui eu vou deixar a opção Linear Burn, porque quem sabe quando você selecionar vai estar na opção normal, eu vou deixar na opção Linear Burn. A gente pode aqui brincar com a opacidade, eu acho que nesse caso aqui ele já está num valor bom, ó. 6, 7 mais ou menos, você vai vendo aqui uma réplica dele, como que ele vai ficar, ó, a distância, ó. O bom de já aplicar o modo overlay aqui de mesclagem de camada, que você já vai vendo como que ele vai ficando, ó. Eu não posso deixar ele assim marcado, eu tenho que deixar ele um pouco mais desfocado, posso até baixar um pouquinho a opacidade aqui, ó, zerar e trazer ele para um 5 mais ou menos. E agora eu vou fazer o seguinte, a gente já fez Inner Shadow e agora eu vou colocar a opção Drop Shadow. Tá? E aqui eu posso também trabalhar, ó, zerar a opacidade e ir mexendo com ele até onde eu ver que fica bom. Acho que 8 está legal. Esses valores acho que já estão em ordem. Ó. 9, 10 e 24, ó, você pode ir provando ó, a sombra dele. Ó, na verdade, um pouquinho, 9, 10 e 24, acho que já está legal. Algo ao redor disso. Ó, o size dele
também não muito grande. 9, 20, 18 pode ser. Damos um ok. Agora repare o seguinte, isso aqui funciona como se fosse aquelas gotas d'água, tá? Eu ainda poderia fazer, se eu quisesse, e eu quero, fazer clique direito aqui, clicar com o botão direito, voltar lá em Blending Options. Esse primeiro cara aqui, a opção Bevel Emboss, porque em parte ele me dá isso aqui também, ó. Eu consigo aqui, ó, essa opção que diz Deep, né, profundidade dele, ó, eu consigo dar mais volume para essa minha gota aqui. Posso aqui dar mais, ó, o size dele se eu quiser, ó, um pouquinho mais assim. Posso deixar ele com o soften bem marcado. Posso aumentar, se eu quiser, aqui a opacidade para uns 50 mais ou menos. E aqui também. Na verdade, o preto eu não vou aumentar tanto, porque ele já está muito forte. Ó, vou dar um ok. Maravilha. Eu já tenho aqui a minha gota. O que a gente faz? Eu vou posicionar ela grandona aqui. Vou posicionar ela aqui nesses dois cantos mais que nada. E aqui, a gente já vai entender. Tá feio, eu sei, calma. A gente já vai deixar isso aqui legal. Com a minha ferramenta laço livre, né, ferramenta laço, eu vou mais ou menos desenhar, já faço o Ctrl Z porque não ficou legal. Isso aqui sem mouse, isso aqui com mouse é mais difícil, tá? Você precisa de uma tablet para mais ou menos fazer um desenho. Ó, aqui o meu claramente não tá ficando legal. Algo assim poderia fazer, com 3 voltinhas. Podia começar assim, assim, assim. Isso, algo assim, ó. Algo assim. E fazer Ctrl J. Aí eu seleciono a camada de baixo, apago a de baixo. Ó, seleciono a de baixo e apago a de baixo. A de cima aqui, Miró, não ficou legal. Calma, eu sei que não ficou legal. Epa, essa aqui, ó. Eu sei que não ficou legal. Eu vou fazer ela saindo aqui um pouquinho. E eu ainda posso deformar ela com esse cara aqui, ó. Eu posso, se eu quiser, ó, fazer ela caindo mais aqui. Ó, dar mais esse efeito de deformar. Ó, posso deformar como eu quiser, tá? Que, só para não perder tempo, eu vou fazer assim. E dá para baixar a opacidade. Deixaria ele bem suave também, ó, para não competir tanto com o resto da nossa imagem. Aqui eu vou fazer meio rápido, mas a ideia você pode fazer... a ideia é você só pegar a ideia geral e você pode fazer depois na sua casa tranquilo. Ó, ó, fazer em 2 esse. Ó, Ctrl J, duplicamos, apagamos o que está embaixo. Podemos fazer Ctrl T para pegar esse cara aqui. Vamos fazer ele vazando a propósito. Mesmo esquema. Ó. Vamos baixar aqui a opacidade. Aqui para uns 14. E agora esse último aqui, ó. A gente pode fazer algo assim. Não importa se não ficar 100% legal, fazemos Ctrl J, apagamos o que está embaixo, selecionamos ele novamente. Se ele não ficar muito legal, não tem problema. A gente pode vir aqui, ó, com a camada dele selecionada em Liquify. E aqui em Liquify a gente pode continuar deformando ele se a gente quiser. Ó. Tá, vou diminuir ele aqui, ó, mudar o sentido dele. Ó. Posso aumentar. O Liquify ele é sensacional. O bacana desse tutorial é que ele te permite usar várias ferramentas para conseguir um resultado legal. Aqui para o tutorial não ficar muito extenso, eu vou fazer algo mais assim mesmo. Ó. Você poderia fazer mais um braço dele aqui, se você quisesse, ó, de água saindo. Ó. Mas eu não vou estragar ele, ele já estava algo assim. Acho que ele já estava meio em ordem. Ok. Vou dar um ok. Esse braço aqui não ficou legal, eu volto lá. Ou melhor, posso até deletar por aqui mesmo. Ó. Fazendo algo assim. Invertendo. Pegando a borracha e passando ali. Ó. Ok. Algo assim. E esse cara aqui, mesmo esquema. Posso fazer Ctrl T, se eu precisar distorcer ele também, ó. Eu posso estreitar ele aqui, ó. Posso diminuir, aumentar ele assim, enfim. Você pode fazer isso aqui com mais calma, rotacionar. Posso colocar ele no mesmo sentido que está as gotas da chuva, diminuir. Se eu apertar o Shift aqui, eu diminuo só a lateral dele. Por ele aqui. E diminuir a opacidade também, ó.
Ó, posso zerar e ir trazendo devagarinho para ver que ele não fique destoando tanto do resto da minha imagem. Eu posso fazer quantas gotas eu quiser, tá? Acho que nesse caso aqui o mais legal é fazer essas bordas igual eu fiz aqui, ó. Isso aqui até daria para diminuir um pouquinho mais. Ó. Posso colocar Ctrl G, todo mundo dentro de uma... Ó, esses últimos que eu fiz ali. Talvez olhando assim não fica tão legal, mas é por causa do detalhe, que tem que fazer a voltinha bem feito e tal. Isso aqui é só para mostrar como você ainda consegue fazer mais gotas maiores e dando esse detalhe, ó. Só ver antes e depois. E a gente ainda pode continuar trabalhando para dar uma aparência mais de inverno, de chuva e etc. Eu posso fazer com a minha camada de cima selecionada Shift, Ctrl, Alt, E. E com esse cara aqui selecionado, eu venho aqui e eu vou nessa opção aqui, ó, Color Lookup. E eu abro ele e eu posso escolher aqui diferentes formas ó, de aparência. Ó. Eu posso colocar aqui ó, Crispy Winter. Ok. Tá legal. E aí eu abaixo a opacidade dele. Posso zerar e dar um pouquinho aqui só para eu ver. Ó, um pouquinho mais de azul. Ó. 20. Eu acho que tá bom. Eu ainda posso colocar aqui curvas. Adicionar curvas por cima de tudo. Para dar um pouquinho mais de contraste. E deixar um pouco mais azul também, ó, com a mãozinha. Eu venho aqui, a própria pele dele, até aqui o azul, ó, ressaltar ele um pouquinho mais de azul. E onde diz vermelho, eu vou deixar a pele dele um pouquinho meio sem vermelho aqui, ó, para dar mais essa ideia do, ó, a gente vê aqui, ó, antes e depois, ó, ficou mais com uma ideia de inverno mesmo, ó. Antes e depois, ó, antes e depois. Se você curte Photoshop e fotografia, deixa eu te contar uma coisa. Frequentemente a gente posta conteúdo que é mais exclusivo para uma galera que está registrada no nosso site, tá? Então você pode entrar lá em triboaudiovisual.com, se você curte fotografia ou Photoshop, e deixa lá o seu e-mail para você receber gratuitamente conteúdo exclusivo de ambos assuntos, tá? A gente está trabalhando um material que é animal para quem quer aprender melhor Photoshop e fotografia, ok? Se esse vídeo te ajudou, não deixa de dar um curtir no vídeo, se inscreve no nosso canal e a gente se vê. Qualquer dúvida pode nos enviar um e-mail. Um abração.